2001, Odisseia no Espaço, passando por Robocop, Terminator e todas essas ficções aí, Matrix, né, da ideia de uma inteligência artificial que vem e domina aí a humanidade, né, games, né, Horizon Zero Dawn e vários outros que têm ido aí por essa linha. O fato é que já existe aí um grande arcabouço do ponto de vista regulatório existente, é isso que eu pretendo abordar um pouquinho da maneira mais didática possível, mas tudo isso ainda é um trabalho em andamento, é realmente work in progress, né? A Comissão Europeia, que é o braço do Poder Executivo da União Europeia, soltou recentemente, depois de uma consulta pública, faz mais ou menos um mês, foi no comecinho de abril, o que eles chamaram de Ethical Guidelines aí para o que eles chamam de AI amigável, né? Uma AI que pudesse ser trabalhada. E isso é interessante porque eles soltaram 7 grandes diretrizes. A ideia geral, se a gente puder sintetizar, é muito voltada para a ideia da humanidade ter transparência em relação ao que está acontecendo, ter, vamos dizer assim, controle e comando das decisões, um pouco assim se mistura até com uma ideia do que poderia ser e como as coisas vão ficar. E acho que antes a gente, a piada que a gente costuma fazer é que falta às vezes inteligência natural no Brasil, que dirá inteligência artificial, né? Então, quando a gente olha para o mundo regulatório, infelizmente não é muito diferente, né? Se alguém me perguntar qual o grande impacto da legislação do ponto de vista de inteligência artificial, claro que isso está, por enquanto, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Já vou explicar os detalhes do porquê do desconhecido que a humanidade tem desde o Homem das Cavernas e a descoberta do fogo, né? Vai haver ideias de regulação absurdamente restritiva em relação a essas iniciativas, né? Basta primeiro, né? Todo mundo aqui já virou aquele exemplo clichê, né? Quem que o carro autônomo vai escolher atropelar, né? Todo mundo já está cansado desses exemplos até. É igual quando se fala de IoT, se fala da geladeira que pede o leite, né? Não sei quem, tanta gente que toma tanto leite assim que só se fala disso quando se fala de IoT, né? E acho que a ideia, em vez de falar desses exemplos surrados, é tentar mostrar um pouquinho o que a legislação já prevê e aí ver como é que a gente desmistifica isso para poder avançar esses projetos de AI. Quando a gente fala muito nesses guidelines éticos, às vezes dá a impressão que o mundo está prestes a acabar, que uma entidade aí maligna vai dominar a humanidade. Estamos muito longe de qualquer iniciativa assim. O que a lei, então, nome? Lei Geral de Proteção de Dados, justamente pela abrangência que ela tem. Né? Não é uma lei geral no sentido de uma lei que é genérica, no sentido de ela pega de fato todo tipo de setor econômico, independentemente de qual é a atividade. Por que ela tem esse impacto tão intenso? Porque a maneira como a legislação define dado pessoal, para começo, é extremamente amplo, né? A lei regula então o que a gente chama de tratamento de dados pessoais. E o que a lei chama de dado pessoal? Tanto a informação que claramente identifica alguém, nome, RG, CPF, endereço, esse tipo de informação, quanto os dados que, mesmo no agregado, quando combinados, e que possam ser associados a um determinado perfil, passam a ser vistos como dados pessoais também. A ideia do dado pessoal identificável, né? Aquele que pode identificar potencialmente alguém. Querem um exemplo? Chassi de carro. Chassi de carro é dado pessoal? Não necessariamente. Em que contexto? Ele está atrelado a um veículo. Enquanto o veículo está no pátio e não foi vendido, não pertence a ninguém. Aquele veículo não identifica ninguém. A partir do momento que esse veículo é vendido, isso fica atrelado a algum proprietário, pela busca do chassi você consegue saber quem é esse proprietário, então o chassi que não era dado pessoal passa a integrar um rol de dados que vão ser então considerados dados pessoais. No Reino Unido, em 2012, em que um determinado sujeito parou em frente a uma determinada casa, e vocês devem conhecer o Street View, ele borra o rosto das pessoas, borra a placa dos veículos somente para inviabilizar a identificação. E mesmo assim, esse sujeito foi identificado pela esposa, o veículo estava parado em frente a uma casa, que era a casa da melhor amiga dela, com quem o sujeito a estava traindo. Né? Como que a mulher descobriu isso? Né? Se foi só uma foto de um carro, poderia ser qualquer outro. Porque o sujeito usava uma calota decorativa colorida no veículo. Ninguém sem consciência diria que uma calota colorida é um dado pessoal. Mas naquele contexto permitiu a identificação do sujeito. Então, quando a gente pensa em dado pessoal, ainda mais para uma plateia mais técnica do que jurídica, acho que é isso que eu gostaria que vocês lembrassem. Quer dizer, a gente está falando de uma ideia de informações que vão muito além do que seria o trivial, que permite, de fato, a identificação de alguém. Ou seja, a lei realmente se aplica para um amálgama, para uma quantidade muito grande de informações. Táxi em dinheiro, né? Porque não tem rastros em aplicativos, né? Em meios de pagamento, em N outros mecanismos que a gente utiliza, né? Então, estou vendo umas pessoas aqui na frente se apontando o dedo mutuamente. Eu sei que é um exemplo só
sou acadêmico, né? Não tem problema nenhum. Toda atividade que possa ser feita com dados pessoais. A maneira mais fácil de lembrar é que da coleta ao descarte, incluindo o mero armazenamento, isso está regulado na legislação. Então, não adianta dizer, eu só faço análise preditiva, eu crio um modelo específico e eu repasso para o meu cliente final. Eu tenho aqui um modelo estruturado que depois eu construo aqui uma análise comparativa e eu não faço mais nada com essa informação. Tudo isso é considerado tratamento e se isso está falando de dados pessoais, a lei se aplica da mesma maneira. Então a lei tem essa abrangência, por daí o nome Lei Geral de Proteção de Dados. O que se chama, no jargão aí da proteção de dados, as famosas bases legais de tratamento. Qual a ideia por trás de bases legais de tratamento? São autorizações que a lei traz de maneira expressa, taxativa, ou seja, você tem que enquadrar o que você faz com dados pessoais naquelas hipóteses para poder fazer o que você deseja. A mais famosa delas é consentimento, autorização. E a gente sabe que consentimento é quase que uma falácia jurídica. Talvez não numa plateia como vocês, que certamente lê os termos de uso e as políticas de privacidade antes de usar os serviços, né? Imagino que também usem senhas diferentes para serviços diferentes, de acordo com os melhores padrões de segurança de informação, né? Se não façam, passem a fazê-lo, né? É importante. E aí acho que um ponto interessante acaba sendo qual? O consentimento com a legislação se torna mais duro, mais árido de ser obtido. Ele tem 3 requisitos no mínimo. Ele precisa ser uma escolha real, eu tinha a opção de consentir, ou eu estou sendo meio que induzido, meio que forçado. Um exemplo concreto. Relações de trabalho. Dia a dia, empresa e empregado. As autoridades europeias que têm leis parecidas, né, agora unificadas pelo GDPR lá, entendem que você não tem liberdade real para consentir numa relação de trabalho, você é subordinado à empresa, né? Então essa subordinação faz com que o consentimento não seja uma base legal apropriada, porque ele pode ser questionado pela não liberdade, vamos colocar assim. Ah, meu Deus, então não posso mais tratar dados de empregado? O que eu faço? Você pode tratar dados de empregado com fundamento em outra hipótese legal. No caso da nossa lei, assim como na europeia, você poderia enquadrar isso, por exemplo, em execução do contrato. A lei autoriza que você, para executar um contrato, para prestar serviço, no dia a dia, gerenciando as atividades empresariais, você possa tratar dados com base nesse fundamento. E onde que fica ter consentimento de todo mundo e aí dizer que eu posso usar os seus dados para criar modelos preditivos, análise de todo tipo, rodar aí essas aplicações interessantes de inteligência artificial? Poderia ser assim? Poderia. Qual é o problema? A lei fala claramente que autorizações genéricas para o uso de dados pessoais são inválidas. E a gente olha hoje em dia, né, 10 entre 10 termos de serviço, políticas de privacidade, dizem o quê? Utilizaremos os seus dados para melhorar nossos produtos e serviços, ponto. Sim, mas como? Né? É muito genérico isso. Utilizaremos seus dados para te dar uma melhor experiência de usuário, né? Quer dizer, mas de novo, isso significa que as possíveis que são criadas são muito difíceis de serem previamente informadas para essa pessoa para que ela entenda o que de fato está acontecendo. Porque o primeiro requisito do consentimento é que ele seja livre. Qual é o segundo? Que ele seja informado. Que a pessoa saiba com o que e para o que, para quais finalidades ela está de fato consentindo. E a própria lógica de Big Data, AI, de uma maneira geral, passa às vezes pela premissa de que ninguém tem lá 100% de certeza com tudo que vai ser feito, o que pode ser gerado. Você até tem uma ideia lá na ponta do que você deseja fazer, mas não necessariamente quais métodos vão ser utilizados, como que o aprendizado de máquina vai ocorrer, etc. Então, eles fizeram uma estatística para tentar entender o que as pessoas estavam usando como base legal, e chegaram à conclusão que o consentimento, que antes era, vamos dizer assim, a principal maneira de você justificar o tratamento de dados, esse pedido de autorização para o usuário final, para o titular, passou a ser usado em apenas 5% dos casos. Então, uma estatística que mostra o quanto que o consentimento, na verdade, de rei passa a ser aí vassalo, né, na falta de uma analogia melhor, e deixa aí praticamente de lado em prol de outras bases legais. E qual a base legal que mais interessa aqui para o nosso debate? Uma famosa conhecida como legítimo interesse. O que é esse legítimo jurídico propositadamente aberto? Ele é quase que esfumaçado de tão pouco claro que ele é, mas a gente com alguns exemplos consegue destrinchar e desmistificar um pouco ele. A ideia teórica por trás do legítimo interesse é a seguinte: eu sou uma empresa e eu quero justificar o tratamento desses dados com base na ideia de que eu tenho um interesse legítimo, eu tenho um interesse defensável, eu tenho uma atividade que é lícita, que é permitida e eu quero realizá-la por meio do tratamento de dados pessoais. Ótimo. O que acontece? Ao utilizar isso como base legal, eu preciso justificar isso por meio de um teste que consiste em documentar o que é esse interesse legítimo, o que eu pretendo de fato fazer com esses dados. 2,
justificar que eu de fato preciso daquela informação, ela é realmente necessária para os fins que eu desejo alcançar e não meramente útil, né? A famosa diferença entre o mandatory e o nice to have, né? Eu preciso mesmo e não simplesmente seria legal ter isto. E o terceiro ponto, que é o mais delicado, é em que medida em que eu não violo direitos de terceiros, direitos desses titulares, quando eu uso essas informações. Fácil, né? Tá simplíssimo. Aqueles wearables, né? Aquelas pulseiras que medem atividade física de uma maneira geral. Então, várias pessoas usam hoje em dia para saber se estão se exercitando, até já sabem que não estão, né? Mas compram a pulseira mesmo assim como um reminder, né? Se estão se exercitando, se estão dormindo bem, estão tomando água, aquela coisa toda. Imagina uma empresa que não só te venda wearable, mas também te venda artigos esportivos. Imagina que ela resolve fazer uma análise agregada de todo mundo que comprou o wearable, resolve ver em qual perfil essas pessoas se enquadram, qual perfil comportamental em relação à atividade física elas têm. Elas vão constatar que talvez de 1 a 1,5% das pessoas se enquadra num perfil de atleta profissional praticamente, né? Mais de 100 quilômetros de volume de corrida semanal, por exemplo, uma atividade física bastante intensa em outras atividades, etc, etc. Imagina que ela pega essa informação agregada e resolve, então, fazer um anúncio individualizado para as pessoas que se enquadraram, se encaixaram nesse perfil, dizendo, olha, você tem atividade física bastante intensa, então conheça aqui o nosso novo tênis para ultramaratonistas. Algum problema com isso? Provavelmente não. Não é uma atividade surpreendente, uma publicidade que no fim, se você não está interessado, você ignora, pede para sair da lista, mesmo sem ter impedido a sua permissão anterior. Seria um caso razoavelmente simples de defender que existe um legítimo interesse da empresa e entrar em contato com esse tipo de perfil, com esse tipo de pessoa. Vamos pensar no resto de nós agora. Vamos pensar nas pessoas que até fizeram a promessa de ano novo, disseram que esse ano se alimentavam bem, trabalhariam menos, correriam mais e tudo mais, mas se enquadram, infelizmente, porque a realidade se impõe no perfil de 25% das pessoas que compraram o aparelho, mas são sedentárias, né? Será que essa mesma empresa poderia, então, compartilhar esses dados com uma seguradora e falar, olha, essa turma aqui nem passa dos 55, nem vende seguro de vida que você vai tomar prejuízo, ou aumenta o prêmio significativamente porque você vai ter algumas complicações aqui? Alguém poderia argumentar, mas a seguradora teria todo o interesse em ter acesso a essa base, conhecer quem é isso, precificar melhor o seguro. Mas aí você eliminou o consumidor da equação, no sentido de que ele sequer pode questionar o perfil que foi feito dele a respeito de uma informação unilateral que foi gerada dessa maneira. Então a ideia do legítimo interesse é justamente encontrar uma ponderação, e em AI, em inteligência artificial, é isso que é feito o tempo todo. Quer dizer, a documentação é feita para justificar, bom, quando que eu tenho um legítimo interesse? Quando que eu posso utilizar essas informações? Qual é o meu objetivo final? Isso é uma coisa que nunca precisou ser pensada no Brasil, né? Até se vocês olham para as pesquisas europeias a respeito desses temas, é interessante porque vários acadêmicos, vários pesquisadores fazem artigos bem chamativos, quase um clickbait, né? Perguntando, e aí? Leis de proteção de dados são compatíveis com o desenvolvimento tecnológico, são compatíveis com a inteligência artificial, são compatíveis com essas novidades todas? E a resposta é sim, são compatíveis. O que a lei exige, porém? Como vocês devem imaginar, seria muito simples se qualquer empresa pudesse simplesmente falar o seguinte, eu tenho um interesse legítimo, então eu faço o que eu quero com os dados e não dou satisfação a ninguém. O que a nossa lei exige, assim como a lei europeia? Que você faça uma documentação a respeito de quando você usa o legítimo interesse, qual o raciocínio jurídico que está sendo adotado a respeito disso, para poder justificar o tratamento daquela maneira. Não é que você vai chegar ao ponto de revelar segredos de negócio, ou como a sua ferramenta funciona, como isso é gerado, mas sim você vai precisar documentar que dados estão sendo tratados, quais as finalidades almejadas, que direitos dos titulares estão em jogo, que foram ou não foram considerados. Tudo isso sendo documentado, isso é guardado, e isso pode eventualmente ser fiscalizado. Por quem? No caso brasileiro, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada e confirmada agora pela aprovação da medida provisória 869, que passou aí no final do ano passado e finalmente votada na semana passada, aguardando aí a sanção presidencial, e 5 pessoas, cujo perfil ainda é desconhecido, né, vão ser nomeadas para dirigir essa entidade. E esse que é o grande ansiedade do mercado hoje, quer dizer, vão botar quem lá, né? Vão botar 5 burocratas, 5 generais, 5 acadêmicos, vai fazer um mix, vai trazer gente do mercado, vai trazer gente técnica que entenda dessas questões de desenvolvimento tecnológico. Então existe uma ansiedade muito grande por um motivo muito simples.
Uma autoridade que seja mais restritiva nas suas interpretações, naturalmente traz um impacto mais direto para o desenvolvimento de tudo que a gente está debatendo aqui. Quando a gente compara, por exemplo, mesmo entre os europeus, a autoridade italiana, o Garante, né, como eles se chamam, o Garante, por exemplo, é conhecido por ter interpretações muito restritivas em relação ao legítimo interesse, ao passo que o ICO do Reino Unido é visto como uma das entidades mais flexíveis e que, inclusive, mais se preocupa em ensinar ao mercado como está em conformidade com a legislação. Soltam guias, soltam diretrizes, orientações, etc, etc. Agora, o debate sobre inteligência artificial e ética, que é o tema aqui que a gente está abordando, ele vai além da legislação. Quando vocês olham para esses guidelines, e depois a gente pode ver aqui, eu divulgo esse material, o link está tudo pronto lá, é só pesquisar no site da Comissão Europeia que vocês encontram esse material de referência. Tem lá esses 7 grandes princípios que eles comentam, e um deles é que todo desenvolvimento de inteligência artificial tem que estar em acordo com normas globais, claro, território a território, país a país, de proteção de dados pessoais. E é interessante porque o princípio é bonito, né? Vamos desenvolver AI que obedeça à legislação para a gente ter certas amarras e freios. Agora, essa legislação é interpretada por um sem número aí de pessoas que têm visões de mundo muito diferentes, né? De novo, se a gente pega alguém que assistiu muita ficção científica, né? A tendência é querer restringir esse tipo de aplicação em AI. Se a gente coloca a gente técnica na mesa para debater e explicar, é muito mais provável que haja esse tipo de oposição. Então é essa. No nível individual, cada empresa vai precisar documentar o que faz com base em interesse legítimo. Pode ser coisa simples, combate à fraude. Normalmente ninguém pede permissão de fraudadores para combater a fraude, faz todo sentido, né? Agora, que tipo de dados são utilizados, né? E acho que alguns exemplos práticos ajudam a entender. Se é verdade que combate à fraude quase sempre justifica um interesse legítimo, outras iniciativas, mesmo que interessantes do ponto de vista tecnológico, esbarram em algumas amarras interessantes que a gente nota na legislação. Uma delas é exibiria um anúncio na televisão, e esse anúncio na televisão ele passaria normalmente para o consumidor, só que esse anúncio soltaria, né, emitiria um som inaudível para humanos, mas detectado pelo celular. E aí o SDK embutido no app faria o quê? Contaria um timer de 5 minutos, aguardando a reação desse usuário. No sentido de que se a pessoa viu o anúncio na TV e escutou, ela não escutou o barulho, né, mas ela viu o anúncio, e eu quero mensurar se o anúncio gerou algum efeito para o uso do app, qual que seria o resultado prático, eu teria como mensurar que como resposta direta àquele anúncio aquilo aconteceu. Do ponto de vista da tecnologia, isso é incrível, né? Porque é uma maneira de você tentar mensurar a eficiência de uma campanha publicitária na televisão. Agora, será que o usuário passa no teste, né? Será que, se isso saísse amanhã na capa do jornal, empresa tal usa app que emite som escondido e dispara o celular? Então, um pouco do que vai acontecer é isso, quer dizer, a tecnologia vai criar coisas interessantes que a legislação buscou restringir, e por isso que esse diálogo constante vai ser necessário. E por que eu chamo a atenção para o diálogo constante? Porque na Europa, quando essas autoridades de proteção de dados foram instituídas, a ideia é que elas tivessem sempre um papel tríplice, fiscalizassem o que de fato está acontecendo mediante denúncias, mediante aí avisos, etc, etc. Segundo papel, elas de fato punissem as empresas que cruzassem a linha, fosse aí com as multas, fosse aí com outras medidas, e disso eu já falo. Mas o terceiro e principal papel dessas entidades, dessas autoridades, é educar o mercado. E tendo tido essa experiência pessoal, né, pela Google eu trabalhei 6 meses na Europa e conheci as autoridades tanto portuguesa quanto espanhola. Foi interessante de ver como que isso funcionava na prática, porque a empresa desenvolvia, por exemplo, uma coisa nova, um aplicativo lá que ia passar a usar reconhecimento facial para uma série de situações. Qual que era a ideia? Ir para a autoridade, fazer um pre-briefing, fazer uma reunião explicando o que aconteceria. Não era pedir permissão, não era pedir um feedback no sentido, devo mudar meu produto, era simplesmente abrir um diálogo para antecipar uma possível reação e eventualmente fazer algum ajuste se fizesse sentido. Então, esse tipo de diálogo, para o caso brasileiro, é uma mudança de paradigma, né? A piada que todo tributarista fala é que toda consulta à Receita Federal resulta na mesma resposta, sim, o imposto é devido, né? Então, existe um medo de conversar com a autoridade e abrir lá a sua situação, como que a coisa funciona, e falar, não, nada disso pode, onde já se viu, bloqueia esse lançamento, etc, etc. As autoridades que estejam instituídas e que conheçam desse tema, é justamente dialogar com o mercado e viabilizar esse tipo de coisa. Composta pelas 5 pessoas que a gente mencionou. Mas elas decidem sozinhas? Decidir no sentido de punir, fiscalizar, elas decidem. Agora, no sentido de educar, com que assessoria elas contam? A
mesma estrutura criou uma coisa chamada Conselho de Proteção de Dados Pessoais, com 23 membros, nenhum deles remunerado, é relevante serviço público na descrição que está no texto, e vai ter participação tanto de gente do governo como do setor privado. E aí é que às vezes vão estar as oportunidades para levar esses temas da perspectiva técnica para essa autoridade não criar regulações esdrúxulas, né? E por que isso é tão importante? Porque, gente, nunca cometam o erro de imaginar que um regulador, seja ele qual for, com a melhor das intenções que seja, conhece o seu mercado, conhece a sua realidade. Né? Se você não leva para esse regulador como as suas atividades funcionam, a chance de ele te regular equivocadamente é muito maior. Porque não tem como, né? Pode botar quem for ali entre essas 5 pessoas. Se o setor financeiro, por exemplo, emplacar uma pessoa lá, essa pessoa não vai entender de varejo, de saúde, de N outros mercados, e assim sucessivamente. Então, acho que esse é um ponto particularmente importante, entender essa necessidade contínua de diálogo com essa autoridade, e não é um papel exclusivamente jurídico, não é explicar que a lei deveria ser interpretada da maneira A, B ou C e não D, E e F, mas sim levar esses detalhes específicos, porque senão isso passa ao largo da autoridade. Querem um exemplo desses dados, né? Quer dizer, será que já não basta? E a reação da autoridade foi, né? Então é interessante você falar, gente, mas como que eles poderiam ignorar o óbvio? Porque às vezes é uma preocupação voltada para uma mentalidade de restrição, de punição, de controle, etc, etc. E aí quando a gente vê todos esses benefícios possíveis, eu acho que um ponto importante a lei te exige como você documenta o que você pode fazer. Superado isso, ou seja, eu tenho as questões legais que eu resolvi. O que eu preciso cuidar do ponto de vista ético? Que esse sim é o nosso tema aqui principal. Ninguém definiu isso ainda. Essas diretrizes da União Europeia, por exemplo, que servem de referência, certamente vão pautar aí boa parte dos debates daqui em diante. Agora, os europeus tradicionalmente adotam uma coisa que em direito a gente chama de princípio da precaução. O que esse nome chique significa? Significa o seguinte, olha, por cautela, eu vou delimitar aqui esse quadrado e é dentro dele que você pode inovar, que você pode brincar, que você pode fazer. Fora dele, eu prefiro que você não faça para eu ter certeza que você não vai desenvolver nada além da conta. Enquanto a mentalidade norte-americana costuma ser oposta, né? Uma lógica do tipo, eu faço o controle, em direito a gente usa o latinório ainda, né? O controle posterior, o controle ex post, como é bonito de falar, e não o ex ante, que é o anterior, que é esse modelo europeu. E o Brasil nessas? A realidade é que a gente nunca teve um critério super específico, né? A gente tende a copiar modelos europeus, daí a importância de olhar para esses guidelines que eu mencionei, mas simultaneamente a gente tem um cenário em que a gente quer essa inovação americana, as empresas querem investir aqui, e acho que tem cenário para diálogo. Já que tanto criticam, né, que no Brasil a gente cria um monte de jabuticabas, coisas regulatórias que só existem aqui, vamos pegar essa oportunidade, né? Vamos criar modelos que funcionam para o desenvolvimento de AI no Brasil e não simplesmente eliminar esse mercado com esse medo aí do futuro, que ninguém sabe ainda como vai fazer. Ela traz aí parâmetros para a gente entender como que a inteligência artificial vai poder se desenvolver. A base legal, na maioria das vezes, vai ser essa lógica da aplicação do interesse legítimo, que exige essa documentação específica, e as principais diretrizes éticas que estão sendo desenhadas agora, para além dos clichês do carro que atropela a velhinha, atropela a família, aquela coisa toda, estão sendo pensadas nesse âmbito europeu com essa repercussão aí mundial. Então, acho que esses são os principais pontos. Eu queria reservar alguns minutos, eu estou vendo que eu ainda tenho aí 12 minutos. Ela traz aí parâmetros para a gente entender como que a inteligência artificial vai poder se desenvolver. A base legal, na maioria das vezes, vai ser essa lógica da aplicação do interesse legítimo, que exige essa documentação específica, e as principais diretrizes éticas que estão sendo desenhadas agora, para além dos clichês do carro que atropela a velhinha, atropela a família, aquela coisa toda, estão sendo pensadas nesse âmbito europeu com essa repercussão aí mundial. Então, acho que esses são os principais pontos. Eu queria reservar alguns minutos, eu estou vendo que eu ainda tenho aí 12 minutos. Sempre alimentado por pessoas que pertencem a um determinado perfil, uma determinada classe socioeconômica, então o perfil preditivo que é criado ignora os desvios, ignora as minorias, faz uma série de coisas. Isso é reconhecido e vocês mesmos conhecem esses problemas melhor do que eu. Desde pessoas negras terem mais dificuldade com ferramentas de reconhecimento facial, porque normalmente elas são testadas com pessoas de pele mais clara, né? Até situações do tipo, vamos dizer assim, bias cognitivos que acontecem porque o padrão original eram sempre homens brancos de classe média e assim vai. Então, assim, existe uma preocupação e a lógica por trás desse direito é evitar que uma decisão exclusivamente automatizada crie certos prejuízos.
Claro que a gente tem que ver qual é o contexto desse prejuízo, né? Quer dizer, alguns cenários, às vezes você está no perfil errado de publicidade. Isso é um grande problema. Eu, por exemplo, gosto muito de esporte. Sempre vejo anúncio de prova de rua, tênis, coisas do tipo. Já visitei alguns sites em que aparece para mim: conheça corredoras solteiras. Nessa hora eu explico para minha esposa que eu não sei porque o algoritmo está equivocado, realmente acontecem essas coisas, esses erros, esses modelos, esse tipo de coisa. Às vezes funciona, às vezes agora está mais difícil de explicar isso. Mas brincadeira à parte, o fato é que não é um prejuízo, teoricamente, tão grande no sentido de que houve um desvio, mas é um perfil publicitário me mostrando uma coisa que não me interessa. Agora, quando a gente pensa numa decisão automatizada que nega crédito, nega abertura de conta corrente, nega um tratamento hospitalar, nega uma contratação de um seguro, e aí o consumidor não tem direito de pedir a revisão disso, está aí a lógica que justificou essa ideia da revisão. E aí teve um grande debate se essa revisão deveria ser manual ou simplesmente automatizada. Agora, um ponto importante a esclarecer é que o consumidor, o titular dos dados, ele tem direito a pedir a revisão do procedimento, mas isso não significa necessariamente que ele vai obter um novo resultado. A negativa de crédito automatizada pode se manter mediante revisão manual. Não são coisas diferentes. É igual revisão de prova, né? Você pede para ver se faz sentido ali mudar a sua nota. Mas será que você tem direito a uma nota maior? Não necessariamente. Algumas universidades até não deixam você baixar a nota. Eu, como professor, lamento profundamente isso, mas enfim. E aí o ponto qual que é? O ponto é que tem essa dúvida. E o que eu sou obrigado a revelar? Como que ficou isso? Na prática ficou, sim, você teria que revelar as informações, não necessariamente qual é a sua fórmula, o que levou o seu algoritmo a ser criado, mas assim, explicar por que um determinado input resulta num determinado output. Você não vai dar a fórmula, mas você vai explicar pelo menos alguns critérios que estão sendo levados em conta ali. E é uma linha muito tênue, é muito difícil vocês, vamos dizer assim, colocar isso para aquela resposta sem eventualmente abrir uma informação que na verdade o cara nem queria saber. É um competidor seu querendo ter mais detalhes do que você faz ou deixa de fazer. Algumas iniciativas talvez mudem isso, né? Quer dizer, a ideia aqui é que o titular possa pedir essas informações e, de novo, respeitado a lógica de segredo industrial. Então vai ser o típico caso em que, quando esses pedidos começarem a aparecer, é preferível as empresas errarem para fornecer o mínimo de informação possível e a autoridade eventualmente questionar e dizer que precisava ser mais completo, do que correr o risco de revelar informações demais e aí, de repente, isso já está aberto, já está público, não tem muito mais o que controlar. E respondendo a sua última parte da pergunta, sim, o direito europeu também tem essa lógica da revisão da decisão, mas lá é um pouquinho além, não é uma lógica meramente da revisão da decisão automatizada. Lá a pessoa tem o direito de se opor ao tratamento de dados feitos de maneira exclusivamente automatizada, que é um direito mais extenso, é dizer, não, eu não quero ser submetido a um tratamento puramente automatizado. O direito brasileiro não chegou a esse ponto, simplesmente fala, não, você está sujeito a uma decisão automatizada, mas você tem uma garantia no sentido de poder obter uma revisão. Como vai se operacionalizar na prática vai depender da regulamentação da autoridade. Então, muita coisa está em cima dos ombros aí de quem serão essas 5 pessoas. A ação que o regulamento europeu teve, a nossa lei teve, era evitar que o valor das multas fosse simplesmente o custo de fazer negócio. Aquela lógica do tipo, é mais barato encostar o caminhão e descarregar a bebida e pagar a multa do que procurar a vaga, ficar rodando, gastar gasolina, aquela coisa toda. E no começo, de fato, né, nunca se esqueçam que os europeus tinham normas de proteção de dados desde 95, mas por que a maioria deles nunca estudou o tema, nunca tinha se aprofundado grandemente no assunto? Porque a lei não tinha dentes de verdade, né? As multas iam 50 mil euros, 100 mil euros, que para empresas de grande porte costuma ser, né, um pingo lá no balde, né? Trouxe, né, esse tipo de penalidade alta, né? A lei brasileira fala em uma multa máxima de 50 milhões de reais por infração, ou seja, não é irrelevante mesmo para grandes grupos econômicos. Agora, o seu ponto a respeito de médias empresas eu acho que é interessante, porque o pessoal focou demais no lado da multa. A multa é alta, como que a gente faz, etc, etc. Primeiro que essa é a multa máxima, não vai ser necessariamente nem a multa média, nem a multa mínima, né? A multa mínima pode ser R$1.000, 5 mil reais. O que realmente a lei traz de mais interessante é esse aspecto reputacional, né? A lei, tanto a lei europeia quanto a lei brasileira, elas dizem que a autoridade de proteção de dados tem o poder de obrigar a empresa, inclusive do próprio bolso, divulgar na imprensa, na mídia em geral, internet, rádio, TV, a violação à legislação. E isso é algo muito mais impactante do ponto de vista de mercado, às vezes, do que o seu consumidor final que lê no jornal que você pagou lá 100 mil reais de multa e a vida seguiu, ele nem lembra disso,
versus eventualmente isso está em tudo quanto é mídia, tudo nas redes sociais, ou eventualmente até, né, nos casos de vazamento tem toda uma lógica de ter que comunicar às pessoas, né, ligar, avisar, mandar e-mail, olha, os seus dados vazaram, mas continue comprando conosco, né? Acho que a mensagem publicitária é mais difícil de construir de todas, né? Então, assim, existe essa preocupação e eu vou um pouco além, né? Muita gente se pergunta, mas e aí, né? A lei não foi pensada só para grandes empresas, vai realmente pegar a minha atividade, se eu sou médio, se eu sou pequeno? Vai pelo seguinte, né? Mesmo que você não seja o foco principal dessas autoridades, a realidade é que o mercado hoje já começa a se exigir garantias de adequação e de cumprimento da lei de proteção de dados. Por um motivo muito simples. Eu sou uma grande empresa, eu tenho 5 fornecedores de médio porte. 2 estão em conformidade, 3 não estão, eu não quero importar esse problema desses 3 que não estão para dentro da minha casa. Eu não vou usar desde um serviço de nuvem específico que não está em conformidade, aí eu acabo violando a lei por causa do meu parceiro, simplesmente corto ele das minha lista de fornecedores e continuo usando os outros 2. Então acho que o impacto no pequeno e médio empresariado passa a ser muito mais por força de grandes empresas exigindo o cumprimento dessas normas mínimas versus esse aspecto. Sobre China e ética, aí as frases são divertidas, coisas do tipo, a gente viu essa lei e a gente quer soluções criativas para fazer cumprir a lei, né? Aí você fica naquela incógnita, bom, mesmo eu tendo vindo do Google, o que é criativo para você, né? Vamos entender quais são os limites éticos aqui. E acho que esse é um grande ponto, quer dizer, a China não tem uma tradição muito clássica de olhar para legislações, né? Quando você pensa em todo o drama que era propriedade intelectual e China, durante quantos anos, né? Então existe muito essa preocupação. Agora a gente sabe que o padrão europeu acabou virando o padrão global. Não é à toa que a gente copiou a lei europeia e não é à toa que você vê grandes empresas chinesas e da Ásia de uma maneira geral que assim buscam a conformidade com o direito europeu fazendo essa adaptação porque não conseguem estar fora desse mercado. E quando você olha finalmente para tanto a lei europeia quanto a lei brasileira que tem alcance fora do país, você percebe que isso acontece. Ou seja, eu posso ser uma empresa que simplesmente trata dados de pessoas que estão no Brasil, mas eu estou fora do Brasil. A lei brasileira se aplica para mim? Se aplica. Claro que vai ser uma discussão como é que o braço do Estado, da autoridade, chega até você lá, mas que a lei se aplica, se aplica. Quando você pensa então em multinacionais, seja de que origem tiverem, para estar nesses mercados elas precisam cumprir com a legislação. Então acaba sendo uma coisa meio que um agente do mercado vigia o outro. Mais ou menos a essência do que é o poder legislativo, né? O pessoal costuma dizer que em Brasília, nessa parte legislativa, ou você está na mesa ou você está no menu, né? Ou seja, ou você vem conversar sobre a regulação ou você será regulado e vão te jantar. E o setor financeiro foi muito hábil em conseguir colocar na legislação brasileira uma base legal própria chamada proteção ao crédito. Então, muita coisa de tratamento de dados, quando a gente está falando de relações de crédito, já fica autorizada por essa base legal. Claro que ela não é irrestrita, né? A gente vai definir quais que são os limites que ela tem, mas mesmo quando não é o caso, por exemplo, um cenário em que eu ainda quero ofertar crédito, mas ainda não tenho a relação de crédito constituída, dá para trocar muita informação, adivinha como? Pela base do legítimo interesse, documentando, explicando como que vai ser feito, etc, etc. Quando você pensa, por exemplo, na própria atividade dos birôs de crédito, né, de uma maneira geral, quer dizer, eles vão usar muito da lógica de legítimo interesse, proteção ao crédito, depende muito dessa atividade. Dentro de um mesmo grupo econômico, você também consegue justificar o cruzamento de informações, de novo, com base em legítimo interesse. Então, a lei, nesse aspecto, para não virar uma carta em branco, exigiu essa documentação toda que eu mencionei antes. E essa ideia muito de responsabilidade, não no sentido de liability, né, de indenizar alguém, no sentido de accountability, né, de ser responsável e documentar os processos. Boa parte da lei tem muito uma lógica similar à compliance, do tipo, eu faço isso, eu documento, eu demonstro que eu estou caminhando para esse sentido correto da conformidade, e com base nisso eu posso usar essas informações. E aí, restrito, se está usando AI ou não, se é uma coisa mais direta ou não. Agora, lógico, isso é uma interpretação otimista. Pode chegar uma autoridade e falar o seguinte, para com tudo isso, legítimo interesse só dentro desse pequeno hall limitado, daí a importância de acompanhar esse processo tão de perto, né?